Hoje eu vou falar então de 5 livros que não são conhecidos e que mudaram a minha vida. Então assim, tô tentando fazer uma série de 5, né, eu fiz os 5 projetos que não deram certo, as 5 mudanças no canal que deram super certo, e hoje eu vou falar de 5 livros que são praticamente anônimos e mudaram a minha vida. Não são anônimos porque eles têm autores, mas eu acho que são muito pouco conhecidos, eu acho que alguns nem tem mais para vender no mercado. Por que eu decidi fazer esse vídeo, gente? Já falei em alguns outros vídeos, né, de livros que mudaram minha vida, mudaram meu modo de pensar, me ajudaram em alguns momentos, mas geralmente são livros mais conhecidos. Mas hoje não. Hoje eu resolvi falar daqueles livros que acho que só a gente leu, né, e que em algum momento da nossa vida eles nos ajudaram, influenciaram de forma positiva em algum aspecto, né, ajudaram a gente a suportar alguma tristeza, a vencer algum obstáculo, a entender algum conflito interno, né. Eu considero esses livros bem importantes porque eu acho que sim, a literatura muda vidas, a literatura salva vidas, inclusive. E eu tenho então alguns livros, eu juntei 5. Alguns eu li há muito tempo, mas que realmente foram bem importantes para a minha trajetória de vida até agora. Por primeiro, gente, eu vou falar desse aqui, que esse eu consegui achar aqui fácil, e é um livro que eu tenho, olha, eu acho que deve ter uns 20 anos já. Não deve ter 20 anos, mas deve ter uns 18. Esse livro aqui, quem me mandou foi uma ex-gerente de quando eu trabalhava na parte de TI, na grande empresa que eu trabalhei. E essa pessoa, ela era budista e ela me mandou lá de São Paulo. A gente tinha uma amizade ali um pouco fora, conversava sobre muitas coisas, e ela acabou me mandando esse livro, chama A Busca da Verdade, da autora Rosana Neder. É um livro nacional, só que é um livro que, pelo que eu pesquisei, acho que deve ter tido uma tiragem bem pequena, porque acho que nem em sebo e nem na estante virtual eu consegui encontrar. Eu digo assim que esse é um livro que ele fala ao coração. Então ele tem sim uma essência budista nos contos. Muitos contos aqui, eles são contos indígenas, são contos de nativos, sabe? Mitologias, e é muito legal. Vou até ler aqui para vocês. Se cerca de 97% da população acredita em Deus, conforme diversas pesquisas, por que o mundo vive numa situação caótica moralmente? Será que os ensinamentos obtidos pela sabedoria humana ao longo da história da civilização foram mal compreendidos? Ou o ser humano prefere realmente viver na ignorância? A Busca da Verdade, de Rosana Neder, apresenta a metáfora da nossa eterna luta interior. Obra de ficção, expõe o conhecimento de homens sábios, sobretudo a sabedoria das parábolas cristãs e budistas, como um caminho para a transformação da consciência. E apesar de ser um livro de contos, é aquele livro que, conforme as histórias vão avançando, o coração vai aquecendo cada vez mais. É um livro que eu li nos meus 20 e poucos anos, mas, gente, esse livro, para mim, fez uma diferença muito grande numa época da minha vida onde eu ainda estava em formação de caráter, porque eu acho que 20 e poucos anos você ainda está saindo da adolescência. Quando você entra no mercado de trabalho, você está conhecendo um mundo à parte do que você conhecia antes. Para mim fez toda a diferença, e foi bem o que diz aqui, ó, histórias que ecoam em nossos corações e nos fazem perguntar sobre a verdadeira e duradoura sensação de felicidade. Esse livro aqui me ajudou a determinar que tipo de escolhas eu gostaria de fazer na minha vida. Um deles chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Ele é do autor Mitch Albom. O Mitch Albom é um dos mais premiados jornalistas esportivos dos Estados Unidos. E
Surpreendentemente, os livros que ele escreve não tem nada a ver com esse tema, mas ele escreve livros voltados para a parte um pouco psicológica, muito voltados para a espiritualidade. Ele escreveu livros mais conhecidos, que foi A Última Grande Lição, O Último Telefonema do Céu, que eu até tenho aqui, quero ler, mas As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. E isso é uma coisa bem legal, gente, porque eu descobri que esses 5 títulos que eu vou citar no vídeo foram títulos que me foram presenteados, né? O que prova, assim, que às vezes tem pessoas que passam na tua vida para te presentear mesmo. Aquelas pessoas que às vezes nem permanecem, mas só o fato delas te emprestarem aquele livro ou te darem aquele livro que muda a tua vida se tornam inesquecíveis, né? Esse, no caso, foi o meu sobrinho Luciano. Ele me indicou a assistir o filme. Então eu acabei assistindo o primeiro filme, que é maravilhoso. Depois de alguns anos que eu vi o filme, é que eu fiquei sabendo que ele foi inspirado em um livro, então eu fui ler a obra. E, gente, seja o filme, se você achar, porque também está esgotado, ou o livro, é lindo. Na verdade, ele vai contar a história de um senhorzinho que trabalha num parque de diversões. Ele é um ex-soldado de guerra, sofreu alguns traumas, né, físicos e psicológicos, e ali no finzinho da vida ele trabalha num parque de diversões, divertindo. Ele é, na verdade, responsável pela manutenção dos brinquedos e acaba ali divertindo e divertindo-se com as crianças. E ele sofre um acidente. Para salvar uma criança de não se machucar por conta desse brinquedo que deu problema, ele acaba morrendo nesse acidente. E aí a trajetória do livro é após a morte dele. O que vai acontecer? Por isso chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. E, gente, eu não posso falar mais nada, porque o livro é impressionante, é surpreendente, é inimaginável. E devido às minhas crenças, ele acabou mudando bastante meu modo de pensar, né? Só para dar um pouquinho ali para vocês, o que acontece? Às vezes a gente pensa, né? A quem tem essa crença de vida após a morte, a gente pensa que vai encontrar pessoas que foram mega importantes, né? Nossos pais, nosso professor, nosso cônjuge que partiu antes de nós e tal. Nada, gente, nada. E também é um livro que prova que uma pessoa pode passar na tua vida por 5 minutos e fazer toda a diferença. Então, assim, foi um livro que pode não agradar a muitos, né, devido a sua crença, mas a minha, assim, foi um livro inesquecível que mudou bastante meu modo de pensar em alguns aspectos. Outro livro que também foi bem importante e que eu ganhei de presente de uma amiga do trabalho foi o Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Esse livro não é um livro de história. Esse livro, na verdade, foi escrito pelo Alan e pela Bárbara Paisley. Eles são, na verdade, empreendedores e profissionais aí de grandes empresas que desenvolveram vários livros e treinamentos voltados para esse tema da linguagem corporal. E eu digo para vocês que eu trabalhei mais de 20 anos em uma empresa multinacional e entrei lá bem novinha, não tinha nem 20 anos. Então, assim, no começo foi bem difícil, eu sabia muito pouco, eu tinha sido uma adolescente muito tímida. Quando entrei na empresa, eu estava entrando de cabeça, não só no profissional, mas também na vida, né, vamos dizer assim. Então, assim, era muito difícil para mim poder interpretar direito o que as pessoas queriam. Eu, além de estar aprendendo, né, teoria na faculdade, ali no trabalho, quem trabalha há muito tempo, principalmente nessa área, hoje eu não digo nem que é só na área corporativa, porque eu tenho visto que isso é uma coisa normal, porque não é nem da profissão específica ou da área de negócio específica, é uma coisa de ser humano mesmo, né? A gente sabe que tem muita coisa também de comportamental que influencia aí toda a nossa rotina profissional. E o livro nada mais é, gente, do que um guia para você entender um pouco a personalidade da pessoa, dependendo da maneira como ela se comporta, né? Então, assim, eu, na verdade, não acredito piamente nisso, porque eu acho que personalidade e essência da pessoa, educação, gostos, quer dizer, tudo é uma convergência de coisas que faz ali a tua personalidade, o teu modo de ser e de ver a vida, né? Mas eu acho, sim,
que dependendo do comportamento, quando você tem alguma característica pessoal de personalidade muito gritante, você sim acaba traduzindo isso no teu comportamento, né? Eu passei durante a vida a analisar, até hoje eu analiso um pouco isso e isso me ajuda muito, gente, me ajudou muito, porque você passa a ter mais empatia pelas pessoas, quando você entende que aquele comportamento pode vir de uma personalidade conflitante, de algum trauma, de alguma coisa que a pessoa passou, né? Tanto isso quanto ao contrário também, né? Reações, comportamentos negativos, você passa a talvez não entender, mas tentar relevar muita coisa, né? E até ajudar a pessoa em alguns casos, né? Por exemplo, pessoas muito fechadas, você consegue daí talvez com uma iniciativa tua trazer a pessoa para dentro do grupo. Né? Mais ou menos isso, assim, para dar um resumo bem resumido. Mas foi um livro que fez toda a diferença na minha vida pessoal e profissional. Então não tinha como não citar ele aqui. Outro livro que me ajudou muito, principalmente a reforçar algumas crenças que eu tinha em algumas doutrinas e filosofias, chama A Profecia Celestina. Ele é um livro mais antigo, ele foi publicado no Brasil em 1993. E quem também me emprestou esse livro foi o meu sobrinho Luciano. E esse livro foi escrito pelo James Redfield, que é um professor e roteirista, também produtor cinematográfico dos Estados Unidos. Esse romance é um dos mais conhecidos dele, porque ele fez parte daquele movimento New Age, que teve aí, né, principalmente na década de 90, né, digamos, uma visibilidade maior, né? Esse livro, na época, ele ganhou, assim, uma legião de fãs no mundo inteiro, e muitos consideram esse livro como um guia espiritual. Eu não vejo assim, gente. Basicamente, ele vai falar de um manuscrito antigo que é encontrado nas florestas do Peru e que vai conter 9 visões que a humanidade precisa conhecer. Mas ele tem toda uma história, ele tem um romance, a história de algum grupo de pessoas, né? Cada um com seus ideais. E para mim, na verdade, esse livro ajudou a entender um pouco a questão relacionamento, sabe? Sabe essa coisa que é muito comentada de pessoas que de repente estão perto de você e parece que sugam tuas energias, uma coisa impressionante. Às vezes uma pessoa, você quer ficar perto dela assim, dias e dias, porque ela passa para você aquela paz e tal, né? É isso, quem estuda isso acaba chamando isso de energia, e mesmo nós leigos, a gente vira e mexe acaba falando, nossa, que energia negativa essa pessoa tem, ou vice-versa, né? Esse livro vai contar então no decorrer da história, né, como se dá essa troca de energia entre as pessoas e como a gente consegue lidar com essa troca de energia de uma maneira benéfica para nós e também para os outros. Então, para quem simpatiza com esse tema, é um livro que vai ampliar a tua compreensão e te ajudar a saber lidar com isso no seu cotidiano. Né? E vai falar um pouquinho também daquelas coisas de coincidências, insights, aquelas coisas inexplicáveis aí que na nossa rotina vira e mexe acontece e a gente não sabe explicar. Foi um livro que me ajudou bastante porque eu, de certa forma, simpatizo com esse tipo de filosofia, vamos dizer assim, e eu gosto de pesquisar, assim, como a gente consegue muitas vezes lidar com coisas que não são práticas, né? Que são relacionadas a sentimentos, a comportamentos, a personalidades, coisas que não tem receita de bolo para fazer, né? Então, gostei muito, foi um livro que me ajudou bastante também. Inclusive, ele tem uma continuação que chama A 10ª Profecia. Eu acho que eu li depois também, de qualquer forma eu tenho os dois aí, acabei nem trazendo para mostrar. O mais recente foi um livro que eu li em 2014. Ele é de 2007, eu li em 2014, porque ele me foi dado de presente pelo Idomar Ceruti, que é o idealizador do projeto Pega Aí, que eu falo muito por aqui, né? Projeto de leitura grátis, vou deixar o link na descrição para quem não conhece. Foi quando eu comecei a ser voluntária do Pega Aí, 2014, já fazem 4 anos. Ele me deu de presente esse livro, que tinha sido impresso, inclusive, para compor as estantes do Pega Aí. O nome do livro é Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Esse livro foi escrito pelo John Wood,
que era um alto executivo da Microsoft, e num determinado ponto da vida dele, ele foi fazer uma viagem de férias para o Nepal, e lá ele encontrou uma biblioteca numa escola bem pobre. A biblioteca era trancada com o cadeado, porque os livros lá para eles eram como se fossem deuses raros, ninguém podia mexer. Ele se sensibilizou com aquilo, achou um absurdo livros ficarem trancados, e aí ele saiu da Microsoft e fundou uma organização que hoje atua no mundo inteiro. Essa ONG já construiu mais de 7.000 bibliotecas em vários países do mundo. E inclusive eu tenho uma resenha escrita no blog, vou deixar no link da descrição, porque lá eu falo muito mais do livro, falo também do John, falo desse trabalho, e tem os links lá com entrevistas deles e tal. Esse foi um livro que, quando me foi presenteado, eu já tinha essa consciência de voluntariado, porque eu faço trabalho voluntário desde 2004, 2005, deve estar fazendo já quase uns 15 anos. Só que antes eu fazia um tipo de trabalho voluntário, depois eu passei a fazer outro. Então, assim, quando eu entrei como voluntária do Pega Aí, eu já tinha, né, consciência do que eu queria para mim, mas esse livro me fez me sentir muito mais forte, segura de que parte do meu tempo para o resto da minha vida seria para fazer algum trabalho parecido, né? Na época eu ainda trabalhava na empresa, então eu tinha muito essa noção também de grandes corporações, né? E assim, foi um livro que me inspirou demais, e esse livro também vai ficar marcado na minha vida. Bom, gente, então é isso, né? Eu sei que na maioria dos livros aqui foram livros muito mais pro lado comportamental do que livros com histórias e tal, mas foi o que aconteceu comigo, né? Embora eu tenha lido ficção a minha vida inteira, esses livros foram os que dos muitos que eu li também de ficção, e que me ajudaram a suportar alguns momentos e entender alguns conflitos e determinar algumas escolhas, né? Foram esses também, bem desconhecidos, mas que eu posso dizer que ajudaram a traçar o rumo da minha vida até aqui. Quis trazer para mostrar para vocês, né? Dificilmente eu falo um pouco assim, né, sobre os livros com relação à minha pessoa, a Arley Docena. Então eu quis trazer um pouquinho para vocês conhecerem também, né, quais foram os livros que foram importantes na minha vida. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!